Antes de se tornar um deus espada incomparável, você teve um sonho. No sonho, você matava pessoas do dom demoníaco, que tremiam só de ouvir seu nome, mas foi caluniado por um pequeno discípulo recém-chegado como um grande demônio. A mestre não só não distinguiu o certo do errado e destruiu seu cultivo, como também extraiu seus ossos de espada do caos para dar ao seu pequeno discípulo. No final, ela ainda te alimentou para as feras demoníacas. A sensação de ser desmembrado percorreu todo o seu corpo, doendo tanto que você acordou instantaneamente. Involuntariamente, levantou os olhos, mas ouviu a voz fria de Huyan Zhenrin. Você está disposto a ser discípulo desta mestre? Ao pensar no trágico fim do sonho, o medo te fez tremer involuntariamente. Já que os céus te fizeram sonhar com o trágico fim da vida passada, nesta vida você deve abandonar esses chamados conhecedores e se tornar invencível no mundo com suas memórias. No entanto, seja a amada mestre ou a pequena irmã mais nova que você criou, ambos são apenas cúmplices. O verdadeiro assassino que te matou ainda não entrou para a seita, e ainda há muitos lugares estranhos no sonho que te perturbam. É que toda a seita Gil Xiao revela muitas coisas irracionais. Nesta vida, você deve descobrir isso claramente. Já tendo um plano em mente, você não permanece mais em silêncio. Você junta as mãos em saudação a todos os anciãos no salão e diz: agradeço a gentileza do soberano e de todos os anciãos, mas não quero me tornar discípulo. Espero começar como um discípulo comum, aproveitando os inúmeros exercícios de nível superior e até mesmo poderes sobrenaturais em minhas memórias. Além disso, as oportunidades e recursos nos próximos 30 anos do futuro previsto são tantos que não podem ser usados todos. Não há absolutamente nenhuma necessidade de me tornar um discípulo. Sua resposta deixou todos os anciãos com expressões de espanto. Então, Huyan Zhenrin olhou para você friamente e disse: você sabe que os recursos obtidos pelos discípulos comuns são limitados. E você precisa completar tarefas e trabalhos diversos da seita regularmente. Pode nos dizer sua razão? Um sorriso despreocupado apareceu em seu rosto. O caminho do cultivo é cheio de dificuldades. Se algum dia eu, como discípulo, morrer primeiro, não seria um idoso de cabelos brancos lamentando a morte de um jovem de cabelos pretos. Esquecer de me tornar discípulo, acho que devemos esquecer. Aumenta apenas o apego e adiciona dor emocional em vão. Ao ouvir essas palavras, todos os anciãos ficaram ligeiramente distraídos. Um traço incomum de emoção brilhou nos olhos de Huyan. A cerimônia de aceitação de discípulos terminou. Você seguiu sua memória e encontrou uma casa de pedra abandonada e remota. Depois de reformar a casa de pedra de forma simples, você planeja morar aqui por um longo tempo. Um discípulo que não se tornou discípulo. A cada 10 dias, você tem que receber tarefas como varrer, carregar água ou capinar e cortar lenha. Assim que atingir o estágio de fundação, você pode descer a montanha para ganhar experiência. Naquela época, algumas das oportunidades no sonho podem ser coletadas com antecedência. No sonho, você era um gênio deslumbrante. Isso ainda estava sob as circunstâncias em que a maioria dos recursos e oportunidades foram dados à mestre, à irmã mais nova e a outros companheiros discípulos. Nesta vida, você não consegue nem imaginar a velocidade aterrorizante com que cresceria se não fosse um bom samaritano. Pensando nisso, você primeiro foi fazer cocô, depois fechou a porta e sentou-se de pernas cruzadas na cama de pedra. Depois de se ajustar ligeiramente, você pegou as 2 pílulas espirituais e as engoliu sem hesitar. Em seguida, 2 pedras espirituais de grau inferior foram seguradas nas mãos esquerda e direita, respectivamente, e um método foi pesquisado na memória. A técnica obtida de suas viagens posteriores pela história é chamada de técnica da criação divina da arrebatação celestial, e a natureza da técnica também é muito anormal. Pode absorver qualquer energia do mundo, incluindo energia espiritual, energia maléfica, energia demoníaca, etc. Muito rápido. A energia espiritual operada por 2 pílulas de energia espiritual e 2 pedras espirituais levou apenas uma dúzia de respirações. Transformou-se em um monte de pó e cinzas, e você facilmente entrou no estágio de refinamento de que, ao mesmo tempo, em um pátio elegante, uma figura solitária está de pé, aumentando desnecessariamente a preocupação, paixão ferida que questiona o céu. Este Shu Tianjun é realmente interessante. Embora não tenha conseguido se tornar um discípulo, darei a ele algumas pílulas na próxima vez que nos encontrarmos. Huyan Zhenrin, olhando para a lua cheia acima, ele realmente se lembrou de as palavras que você disse no salão principal hoje. No segundo dia, depois de completar as tarefas de servidão, você ganhou 10 dias de tempo de cultivo.
Então você começou a cultivar silenciosamente na comida. Devo dizer que esta técnica da criação divina da arrebatação celestial é realmente boa. Você não usou nenhuma pílula e atingiu o estágio de meio passo da fundação da construção apenas absorvendo energia caótica. Você não é como os outros que precisam se preparar. Com as memórias de sua vida passada, você não tem mais nenhuma preocupação. Com um pensamento, você começou diretamente a impactar a fundação da construção. O que é chocante é que o céu, que originalmente estava sem nuvens por milhares de quilômetros, de repente ficou coberto de nuvens escuras, seguido por raios. Parecia haver uma tempestade se formando no céu. No momento seguinte, todos os verdadeiros mestres do estágio alma nascente da seita Nove Céus, todos voltaram seus olhos para o lugar onde você estava construindo sua fundação. Tribulação celestial. Quem provocou a tribulação celestial? Todos os anciãos estavam com rostos cheios de dúvidas. Neste momento, você também está um pouco confuso. Mas já que a tribulação celestial apareceu, não há como se esconder dela, e muito menos dizer para interromper a fundação da construção. Logo a tribulação celestial caiu. Você operou freneticamente a técnica da criação divina da arrebatação celestial. Inesperadamente, esta técnica incompleta, na verdade, consegue absorver até mesmo o poder da tribulação celestial. Ao mesmo tempo, a grande e livre técnica demoníaca da criação também está em operação. Enquanto passa pela tribulação, seu cultivo ainda está aumentando constantemente. Logo, o verdadeiro mestre Tianshu e outros verdadeiros mestres da alma nascente, junto com 20 ou 30 cultivadores do núcleo dourado, todos apareceram do lado de fora de sua residência. Shu Tianjun realmente começou a construir sua fundação e até provocou uma tribulação celestial. Que talento desafiador do céu é esse? Vários verdadeiros mestres detectaram que a pessoa dentro da casa era você. O choque já os fez perder um pouco a compostura. De repente, o verdadeiro mestre Tianshu disse em alarme: não é apenas a tribulação celestial, também há a tribulação do demônio do coração. Como é possível? Neste momento, ele nem conseguiu manter a compostura de um líder de seita. Existem muitas razões. Os verdadeiros homens passaram pela tribulação, mas não há uma única razão. Um verdadeiro homem passa pela tribulação do demônio interior porque a tribulação do demônio interior só aparece ao impactar a transformação divina. E neste momento, o que surge na sua mente é um pesadelo. Você foi infinitamente acusado e abandonado. Irmão mais velho, claramente é você. Eu mesma vi. Foi você quem feriu o irmão mais novo. Admita. Admita seu erro, e eu ainda o considerarei meu irmão mais velho. Apenas um raio de espada atravessou o peito da irmã mais nova mais amada. Shu Tianjun, você se declara culpado? A cena muda. É de novo o questionamento dos anciãos da seita. Neste momento, você também não sabe, na tribulação do demônio interior, os anciãos acreditam que você cometeu algum crime. De qualquer forma, você foi leal à seita e nunca fez nada que a prejudicasse. Eu sei de merda nenhuma. Vocês, como anciãos, inventam coisas, distorcem os fatos, ouvem apenas um lado da história e saem acusando aleatoriamente. Vocês se declaram culpados? Na tribulação do demônio interior, enfrentando o questionamento dos anciãos, você se levantou. Depois de fazer uma pergunta retórica, imediatamente pegou sua espada e avançou, como se estivesse cortando melões e vegetais. Você derrubou vários anciãos. Shu Tianjun, você me decepcionou demais. Se eu soubesse que você era esse tipo de pessoa, eu deveria tê-lo matado com um golpe há 30 anos. Na tribulação do demônio interior, Hu Yan apareceu. Você também me decepcionou demais. Nestes 30 anos, eu me pergunto se o tratei melhor do que a um filho. Há vários anos, eu já poderia ter entrado no estágio da transformação divina. Mas dei todos os recursos a você para que você pudesse avançar suavemente para o estágio da transformação divina, arriscando-me. Sozinho, entrei no caminho demoníaco para obter inúmeras preciosidades para você. Eu expliquei a você repetidas vezes. Mas você nunca acreditou em mim. Você prefere acreditar em estranhos não relacionados do que acreditar em um discípulo que o acompanha há 30 anos. Você olha para Hu Yan com a mesma expressão fria. Algumas palavras você nunca terminou de dizer. Finalmente, seu olhar se condensou. Na ilusão do demônio interior. Pela primeira vez, você desembainhou sua espada contra sua mestre, Hu Yan. Que bom, que alívio. Ao brandir esta espada, você apenas sente seus pensamentos incrivelmente claros. Você passou pela tribulação do demônio interior. Parece que você está gostando muito.
Neste momento, um grupo de pessoas exclamou surpreso. Um momento depois, você saiu da casa de pedra. Anteriormente, já sabias que esses anciãos da seita Nove Céus tinham vindo, escondendo olhares sombrios. No teu rosto ainda só há perplexidade. Sim, é a fundação do estabelecimento, e a aura é muito estável. Não parece nada alguém que acabou de estabelecer a fundação. A seita tem um discípulo talentoso como este, não há motivo para a seita Nove Céus ser infeliz. Mas ele não tem ninguém a guiá-lo, nem recursos de cultivo. Como conseguiu estabelecer a fundação tão rapidamente? Será que é um espião do dom demoníaco ou um demônio poderoso que tomou o corpo? No início, quando esses anciãos seniores se maravilharam, ainda lamentavam o talento incrível que a seita tinha produzido, mas gradualmente a situação mudou. No final, transformou-se em questionamento. Realmente, um cão que come estrume nunca muda. Tu sorriste friamente no teu coração. O desenvolvimento da seita Nove Céus sempre foi difícil. Essas pessoas têm uma responsabilidade inegável. Que técnica de cultivo praticaste? Huyan Zhenrin fez uma pergunta. A pergunta dele fez com que os outros parassem de falar. A técnica de refinação de Qi que recebi da seita há alguns dias. Se os anciãos não acreditarem, podem investigar a minha aura de energia espiritual. Disseste com uma expressão calma. Depois de dizeres isso, estendeste a mão, como se estivesses a deixar que eles te examinassem à vontade. No momento seguinte, o mestre da seita, Tianshu Zhenrin, apareceu à tua frente, como esperado, colocou 2 dedos no teu pulso. Então, o sentido divino penetrou no teu corpo. Após um momento, Tianshu Zhenrin retirou os dedos, confirmando que não havia dúvidas de que era a técnica da seita. Esta criança não tem nenhum problema. Naturalmente, não tens medo de ser examinado. A grande e livre técnica demoníaca da criação. Instantaneamente, converteu a energia espiritual no teu corpo na aura da técnica da seita Nove Céus. Em seguida, vários anciãos também te ofereceram azeitonas, mas se as aceitasses, isso seria um disparate. Em seguida, os anciãos partiram um a um. Viraste-te para ires para a zona de alimentação, mas foste parado por uma voz. Tianjun, acabaste de estabelecer a fundação e ainda precisas de estabilizar o teu reino. Aqui tens um frasco de pílulas adequadas para o período da fundação do estabelecimento. Leva-o. O rosto de Huyan tinha um leve sorriso. Se esta cena acontecesse num sonho, ficarias animado e não conseguirias dormir durante vários dias, mas agora apenas. Acenaste com a cabeça para Huyan e disseste, agradeço a bondade do ancião, mas não preciso. Depois de dizeres isso, ignoraste Huyan Zhenrin e voltaste diretamente para a zona de alimentação. A mão de Huyan ainda estava suspensa no ar. O sorriso no rosto dele estava um pouco rígido. Esta criança parece ser um pouco hostil comigo, ou será que essa é a sua personalidade? Talvez seja essa a sua personalidade. Afinal, ele subiu a montanha sozinho. Ele é o segundo da seita Nove Céus. A subir a montanha num corpo mortal. Ser um pouco especial é natural. Huyan tinha muitos pensamentos na cabeça. Nem ele próprio percebe agora que, além de cultivar, não se importa com mais nada. Parece querer entender esse discípulo recém-chegado, mas com uma personalidade estranha. Você foi ferido profundamente. Você nem sequer está disposto a gastar saliva para falar com Huyan, ignorando que o silêncio é a melhor forma de convivência. Você também não teve nenhuma mudança de humor por causa da aparição repentina de Huyan. Amanhã irei solicitar a experiência no mundo exterior. Leve-me de volta a algumas oportunidades da vida passada. Construir a fundação não demorará muito para receber o núcleo dourado. Em meus sonhos, levei apenas 3 anos para cultivar até o reino do núcleo dourado. Nesta vida, esforce-se para chegar ao núcleo dourado em 1 ano. Você também está cheio de espírito. Na vida passada, eu era realmente estúpido. Não colocava todo esse talento na cultivação. Que grande idiota eu fui. No dia seguinte, você desceu a montanha para ganhar experiência sem problemas. Seu destino nesta viagem é muito claro. É uma morada a mais de 1000 li de distância da seita. O nível da morada não é alto. O cultivador naquela morada deve ter apenas o cultivo do núcleo dourado. A morada também deixou para trás algumas ervas espirituais, pílulas espirituais e alguns materiais de refinamento de armas. Como é apenas uma família de nível núcleo dourado, naturalmente não é muito boa. Em seus sonhos, você descobriu que este lugar já havia sido abandonado. Então você não queria nada lá dentro, mas deu tudo à irmã mais nova. Agora, é claro, não vou deixar nada para a irmã mais nova novamente. Essas coisas são perfeitas para eu cultivar até o reino do núcleo dourado.
Logo cheguei a um penhasco aparentemente comum. Você estendeu a mão e deu um tapa na frente. Então uma entrada de caverna da altura de uma pessoa apareceu. Você entrou na caverna habilmente e encontrou pílulas, ervas espirituais e algumas coisas valiosas. Desta vez, você não teve pressa em tomar pílulas para melhorar sua cultivação, mas usou os materiais coletados na caverna para refinar primeiro uma bolsa de armazenamento. Então, você refinou algumas armas mágicas simples. Este processo durou 3 dias. 3 dias depois, você tomou todas as pílulas que encontrou uma após a outra. Depois de refinar todas essas pílulas, já havia passado um mês, e sua cultivação também havia alcançado com sucesso o estágio intermediário da construção da fundação. É hora de ir para outros lugares. Você saiu da caverna e acenou com a manga atrás de você. Então a caverna desabou com um estrondo. 2 dias depois, você chegou a um mercado e vendeu as coisas que não precisava. Então comprei muitas ervas espirituais. Depois de ficar no mercado por meia hora, você saiu. Depois de mais alguns dias, você chegou a um país mortal. Neste momento, você apareceu do lado de fora desta mansão. Você operou o poder espiritual e gritou alto para dentro. Xiutianjun da seita Jiu Xiao está pedindo para ver o mestre de sua mansão. O nome da seita Jiu Xiao ainda é muito grande. Logo, um velho de cabelos brancos apareceu com um grande grupo de pessoas. Essas pessoas eram respeitosas e te cumprimentaram como sênior. Não sei por que o sênior veio à minha humilde residência. O velho é o mestre daqui. Você olhou para aquele pátio e disse em um tom calmo e um tanto frio. Vim por causa da prisão do sol abrasador. Eu quero esta coisa. Primeiro, experimente. A prisão do sol abrasador é um item de família. Seu pedido é um tanto forçado. Um jovem disse com um tom desagradável. Enquanto essa pessoa falava, os guardas da mansão também pegaram lâminas de gelo e se prepararam. Você não se importa com isso. Você apenas disse levemente, deixar esta coisa para trás também será uma calamidade para vocês. Em vez de serem exterminados no futuro. É melhor eu pegá-la hoje. Depois de dizer isso, você dá um passo em direção ao pátio onde a alegria da primavera está sombria. A prisão do sol abrasador em sua boca também é considerada uma joia rara. No sonho, essa coisa acabou caindo em suas mãos, mas não foi obtida desta família. Foi roubada de um cultivador solitário. Quanto àquele cultivador solitário, ele matou essa família para obter a prisão do sol abrasador. Você facilmente pegou um pedaço de jade do tamanho da palma da mão que exalava uma aura quente. Quando esta prisão do sol abrasador foi colocada no saco de armazenamento, o pátio originalmente sombrio da alegria da primavera, a grama e as árvores murcharam instantaneamente, retornando à cena outonal normal e desolada. Depois de terminar, você deixou uma pílula de besta da beleza e partiu. Em seguida, você seguiu para o sul e coletou muitos remédios espirituais. Um mês depois, você chegou a Yangzhou, na zona rural de Xianglin. No entanto, você não encontrou nada de valor em Yangzhou, apenas perto de um lago pitoresco. Você cavou dezenas de pessegueiros, os colocou no saco de armazenamento e, em seguida, mudou de rota. Depois de mais de um mês, você retornou à seita Jiu Xiao. E quando você retornou à seita, depois de saber seu nível de cultivo, também causou um grande clamor. No entanto, sem prestar atenção às discussões da seita sobre você, você voltou para a Casa de Pedra e imediatamente começou a se ocupar, tomando a Casa de Pedra como centro. Você primeiro organizou uma formação. Aquela prisão do sol abrasador era o centro da formação. Em seguida, você gastou um dia inteiro plantando os pessegueiros que você havia cavado em Yangzhou. Neste momento, a montanha Jiu Xiao já havia começado a nevar. A maioria dos lugares estava coberta de branco. Mas por causa da prisão do sol abrasador e do efeito da formação, o lugar onde você mora agora é uma floresta de pessegueiros. A partir de agora, esta área dentro de dezenas de metros quadrados também terá as 4 estações como primavera. Isso não aumenta sua velocidade de cultivo, é simplesmente porque você está acostumado com este ambiente. Porque a morada de Huiyan no sonho era organizada dessa forma. Seus hábitos de vida por décadas não mudaram por causa do ódio por Huiyan. Você não mudará as coisas que gosta, nem desistirá delas só porque estão relacionadas à pessoa que você odeia. Isso seria se degradar. Neste momento, vendo as flores de pêssego cobrindo a estrada, uma pontada de alegria brota em seu coração, mostrando que você gosta mais de flores de pêssego. Ao mesmo tempo, Huiyan, que acabará de sair do isolamento, conduziu um raio de luz de fuga para deixar a morada. Sua velocidade era extremamente rápida, mas no caminho, por alguma razão,
Ela olhou de relance para a direção onde você mora. Como o lugar onde a criança mora se tornou assim? Huyan parou subconscientemente. Neste momento, um sentimento inexplicável de carinho realmente surgiu em seu coração. Esta parece ser a cena em minhas memórias de infância. Em Hangzhou, no terceiro mês, as flores de pêssego cobrem a estrada. Huyan virou-se imediatamente, e num instante sua figura apareceu entre as flores de cerejeira caindo, assim que pousou. Huyan viu você, e você também viu que a pessoa que veio era Huyan, e franziu a testa. Você estava descontente, você estava prestes a desfrutar da comida, e a aparição de Huyan te deixou muito enjoado. Nesse momento, você tinha uma fogueira na sua frente, com um peixe espetado no fogo, e o aroma se espalhava ao redor. Tianjun, você já está no estágio intermediário da fundação em apenas alguns meses, Huyan perguntou com alguma alegria. Isso tem algo a ver com o ancião? Além disso, parece que não somos muito próximos, mas o que respondeu a Huyan foi sua voz fria. Huyan quase não conseguiu respirar, ele foi realmente ignorado por um discípulo do estágio da fundação. Nós dois não temos algum mal-entendido? De qualquer forma, eu também sou um membro sênior da seita. Essa é a atitude que um discípulo seu deveria ter? A pressão do estágio da alma nascente de Huyan foi liberada instantaneamente. Ele perguntou a você em voz grave. Mal-entendido? Mal-entendido? Eu sou apenas um discípulo comum da fundação. De onde viria o mal-entendido? Sua voz estava fria, e Huyan não sabia o porquê. Ele se sentiu inexplicavelmente triste, mas pensando bem, Huyan se consolou em seu coração. Ele realmente se justificou. Isso é peixe assado? Cheira muito bem. No momento seguinte, Huyan perguntou a você com um tom ainda um tanto gentil. Você também franziu a testa. Sua expressão não foi óbvia o suficiente. Huyan ainda conseguiu ficar. Você não percebeu em seu coração, a pele dessa velha é tão grossa. Você é pelo menos um imortal da alma nascente. Você não quer um pouco de vergonha? Perdi o apetite. O ancião pode pegar à vontade. Você realmente perdeu o apetite por causa da confusão de Huyan, e depois de dizer isso, se levantou e voltou para sua residência. E também fechou a porta, com uma atitude de não querer vê-la. A expressão de Huyan também ficou um pouco ruim. Logicamente falando, ele também deveria ter ido embora com raiva, mas sentindo o aroma do peixe assado, ele realmente se aproximou. Inconscientemente pegando o peixe assado, Huyan ficou debaixo da árvore de pêssego, elegantemente rasgando um pequeno pedaço. Este pequeno pedaço de peixe entrou na boca, e a expressão de Huyan mudou drasticamente em um instante. Como isso é possível? Este é o sabor da infância. O peixe assado é de fato o sabor das memórias de infância de Huyan. Por que em um sonho? Para ajudar Huyan a completar seu estado de espírito, a fim de passar facilmente pela tribulação do demônio cardíaco do estágio de transformação divina. Você quase tentou todos os meios possíveis para compensar todos os arrependimentos de Huyan, compensou todos os arrependimentos de Huyan. Ele gostava do caminho coberto de flores de pêssego, então você procurou um sol quente que não se limitasse ao pomar de pêssegos. Ele saboreava o sabor do peixe assado da infância. Então você foi para Hangzhou e estudou por 3 meses, fazendo isso todos os dias por muito tempo e fazendo muito. Já se tornou um hábito. Depois de comer, Huyan veio até a comida e perguntou para dentro de casa. Você também é de Hangzhou? No entanto, o que responde a Huyan ainda é uma voz fria. No momento seguinte a comida é revertida com um choque. De volta para dentro de casa, você se prepara para começar a refinar as ervas espirituais coletadas nesta viagem em pílulas. E neste momento, Huyan caminhou até os degraus do salão ancestral, ajoelhou-se e orou no topo da cabana. O discípulo não conseguiu seguir as instruções do ancestral e aceitar Shu Tianjun como discípulo. Essa criança parece ter hostilidade em relação a mim. Mas também consigo sentir uma familiaridade inexplicável de Shu Tianjun. Não sei qual é a razão. Ainda peço ao ancestral que me ilumine. Logo, uma canção celestial de pássaros se fez ouvir. O segredo é que vocês têm um destino ligado ao serviço público. Agora vocês realmente não têm mais um destino de mestre e discípulo, embora eu também não saiba o que está acontecendo, mas provavelmente o problema está em você. O problema está em mim? Existe alguma maneira de remediar isso? Huyan sentiu uma onda no coração. O destino é a coisa mais maravilhosa. Talvez haja, talvez não. Se eu soubesse de tudo, ainda estaria aqui. Já teria ascendido. Pela maneira como o ancestral fala, parece que este também é um ancestral interessante. Sem perceber, o tempo passou meio ano. Neste dia Huyan estava sentada sob a árvore de pêssego.
Ao lado dela também havia uma mesa de pedra, que Ruian havia feito há pouco tempo. De repente, a comida é revertida e cancelada. Então você se espreguiçou e saiu de dentro. No momento seguinte, 4 olhos se encontraram. Você franziu a testa ligeiramente. Ruian se levantou um pouco assustada, parecendo um pouco nervosa e envergonhada. Aquele peixe que você assou da última vez estava muito gostoso. Eu vi que faltavam algumas coisas aqui, então te ajudei a adicionar. Ruian apontou para a mesa de pedra. Mas o sorriso em seu rosto era obviamente um pouco estranho. Ao ouvir isso, você ficou sem palavras. A cabeça dessa mulher foi esmagada pela porta. Ou ela ficou possuída pelo demônio durante o cultivo. Você não pôde deixar de caluniar em seu coração, mas no momento seguinte, você foi embora. Você se arrependeu um pouco depois de dizer isso. A história do mingau de arroz branco ainda não aconteceu. Isso foi mais de 20 anos depois, quando Ruian se feriu um pouco em uma viagem. Um jovem chamado Yeshen fez para ela um mingau de arroz branco. Foi nesta época que Ruian comeu apenas as palavras de aceitar Shu Tianjun como discípulo. Ela também aceitou Yeshen como discípulo e o levou de volta para a seita Juxiao, dando início à sua trágica carreira. E aquele Yeshen foi o culpado por sua morte. Que mingau de arroz branco? Ruian perguntou inconscientemente. Você não respondeu e simplesmente voou para o alto, em direção ao palácio interno. À noite, Ruian veio novamente, mas parece que você ainda não tinha retornado. No dia seguinte, ela perguntou e, após partir furtivamente, solicitou uma experiência fora da seita, partindo diretamente. Essa criança realmente, seu talento é incomparável e ainda é tão diligente. Não sei qual será seu nível de cultivo quando retornar desta vez. Sendo assim, também sairei para buscar Eras, talvez até a encontre. Ruian retornou ao pico Tianshuan e começou a arrumar suas coisas para partir em uma experiência. Desta vez, você não procurou por nenhuma era, mas foi diretamente para as montanhas Liubo, onde os clãs demoníacos se estabeleceram, e encontrou um lugar isolado. Você estabeleceu uma formação de encantamento e começou a consumir pílulas, refinando-as para aumentar seu nível de cultivo, até o pico do estabelecimento da fundação. E então você atacou o reino do núcleo dourado aqui. Meio ano se passou em um instante. Nos primeiros 3 meses, você atingiu o estágio final do estabelecimento da fundação, e nos 3 meses seguintes, alcançou com sucesso o pico do estabelecimento da fundação. Agora, desde que você estabeleceu a fundação com sucesso, apenas 1 ano e 3 meses se passaram, e você já está a meio passo do núcleo dourado. Atingir o núcleo dourado será hoje. O poder espiritual em seu corpo converge em um ponto. Uma luz dourada está constantemente crescendo naquele lugar. Nuvens de tribulação se formam no céu mais uma vez. Desta vez, é obviamente mais poderosa do que a última vez que você estabeleceu a fundação, mas desta vez, no reino do núcleo dourado, nenhuma nova tribulação demoníaca apareceu. A tribulação celestial cai. Você ainda pode usar suas artes demoníacas para refinar a tribulação celestial sem qualquer interferência. Logo, uma pílula dourada se condensa em seu corpo. Ao redor da pílula dourada, ainda há imagens de dragões e tigres de sangue posicionados. Isso representa a combinação de dragão e tigre. Representa que o nível do núcleo dourado é muito alto. É um dos tipos de núcleo dourado mais importantes registrados. Condensar o núcleo dourado é como água fluindo naturalmente para o canal. Depois de um momento, você retira a formação de encantamento e pilota um artefato mágico muito comum. Você saiu. No mês seguinte, você vagou pelas montanhas Liubo. Você não precisa consolidar o reino do núcleo dourado. Mas depois de chegar ao reino do núcleo dourado, você começou a coletar algumas oportunidades do núcleo dourado, e ao mesmo tempo matou muitas feras demoníacas, obtendo materiais e núcleos internos. Um mês depois, você encontrou um lugar isolado novamente. Desta vez, você não está refinando pílulas para continuar aumentando seu nível de cultivo e romper reinos, mas gastou mais de um mês refinando 2 coisas, uma matriz e vários artefatos mágicos de qualidade incomum. A outra é uma garrafa de espadas voadoras que mal pode ser considerada um tesouro. Meio dia depois, você chega a um enorme lago. Além de alguns animais selvagens comuns, não se sente a aura de feras demoníacas nas proximidades. Obviamente, deve haver uma fera demoníaca poderosa no lago. Depois de pousar, você escolhe um lugar aberto para colocar a matriz e os vários lados de qualidade incomum. Então, com um aceno casual, você pega a espada voadora na palma da mão. Então, você aparece na superfície calma do lago. De repente, sem aviso,
a espada cinzenta cortou em direção ao lago abaixo, e no instante seguinte, ondas gigantescas se agitaram. Uma enorme criatura, um Yao-Shou, saltou do lago, seus olhos cheios de intenção assassina. Esta é uma carpa Yao-Shou de tamanho considerável, mas no início do mês, asas se abriram na superfície da água. Após a abertura das asas, parecia um Fei King, capaz de entrar na água e voar no céu, possuindo o sangue de um Yao-Shou, um Kuing. E este Kuing diante de você já está no estágio de meio Yuan Ying, possuindo uma inteligência considerável. Ele percebeu que você não passava de um estágio inicial de Jindan. O olhar originalmente cheio de intenção assassina ficou um pouco mais curioso. Você sentiu o olhar do oponente e apenas sorriu. Depois, a espada cinzenta cortou novamente, sem uma única palavra desperdiçada. Este humano e este demônio lutariam no céu por um momento. Logo, sob sua orientação intencional, eles apareceram em um lugar onde você havia preparado uma formação desconhecida. Kuing de repente sentiu. Um enorme perigo se aproximava, mas mesmo que ele acelerasse o máximo possível no ar, ainda foi envolvido pela formação. Você fez um gesto com as mãos, e o poder da formação explodiu instantaneamente. Afinal, em sua vida passada, você era uma existência no estágio de meio transformação divina. Os métodos dominados não eram comparáveis ao estágio de Jindan. O poder explosivo desta formação era algo que mesmo o pico do Jindan não conseguiria suportar. O processo não foi tortuoso, tudo estava sob seu controle. Logo depois, Kuing foi morto. Mas não foi completamente morto, apenas seu corpo físico foi destruído. Você manteve seu núcleo interno e sua consciência divina. Segurando o núcleo interno de Kuing, havia uma mini-imagem fantasma de Kuing sobre ele, parecendo implorar por misericórdia. Velho amigo, nos encontramos novamente. Você olhou para o núcleo interno de Kuing como se estivesse olhando para um velho amigo. O oponente, no entanto, parecia confuso. No instante seguinte, você apagou a força consciência existente de Kuing, restando apenas a consciência instintiva mais pura. Então, você refinou o núcleo interno e a consciência instintiva pura na espada voadora em sua mão. Naquele momento, o olhar que você lançou para a espada voadora se tornou satisfeito. Esta é precisamente a arma mágica que você mais usava em sua vida passada, uma espada voadora com um Bingling como Tianshuan, levando a consciência instintiva de Kuing, ressuscitando para se tornar um espírito de arma. Esta espada se tornará um tesouro de ponta próximo a um tesouro espiritual. Recuperando a habilidade da espada Tianshuan, o poder de combate também melhorou significativamente. Em seguida, você passou mais 6 meses viajando por toda a área, coletando muitas oportunidades do reino Jindan. Este tipo de reconstrução com memórias é rápida. Em 6 meses, os recursos que você obteve foram suficientes para você refinar pílulas para cultivar até o estágio Yuan Ying. Tesouros celestiais e tesouros raros de nível desafiador do céu podem até refinar várias armas mágicas poderosas. Depois de fazer tudo isso, você retornou à seita Juxiao. Desta vez, você ficou fora por 9 meses inteiros. Já se passaram mais de 2 anos desde que você entrou na seita Nove Céus, e quando você apareceu no portão interno, toda a seita Nove Céus ficou em alvoroço novamente. Porque um gênio que entrou há 2 anos e está condensando o núcleo dourado, não é apenas a seita Nove Céus. O gênio mais poderoso da história, mas olhando para todo o estado de Fufen, e até mesmo para a região leste. Pode ser algo sem precedentes e inigualável no futuro. Imediatamente bloqueiem a notícia e nenhum discípulo deve vazar nada. No momento em que você formou o núcleo dourado em 2 anos, o verdadeiro ser celestial Tianshu emitiu uma ordem de silêncio na primeira vez como líder da seita. O verdadeiro ser celestial Tianshu ainda tem um pouco de juízo. Se eles soubessem que Shu Tianjun realmente formou o núcleo dourado em 1 ano e 3 meses, eu me pergunto qual seria a reação. Então ele disse: as regras da seita dizem que os 7 indivíduos mais fortes do núcleo dourado podem abrir suas próprias cavernas e também recrutar discípulos. Além disso, eles também devem assumir algumas tarefas na seita. Tianjun, você é excepcionalmente talentoso. Este líder da seita pode abrir uma exceção e isentar você de suas tarefas de oficial. Você só precisa cultivar em paz. Mesmo as convenções da seita podem ser abolidas por minha causa. Se o líder da seita não se importar, eu gostaria de ir ao salão de transmissão da lei para ser um oficial de transmissão de mérito e esclarecer as dúvidas dos meus colegas discípulos na prática de Qi e construção da fundação. Vendo isso, o líder da seita não disse mais nada. No dia seguinte, você chegou ao salão de transmissão da lei. Ontem você já havia dito que viria dar aulas hoje. Portanto,
Quando você chegou, o salão de transmissão da lei estava lotado por dentro e por fora. É claro, você não poderia realmente transmitir nenhum mérito. Que piada! Logo, meia hora depois, vários indivíduos fortes do núcleo dourado partiram um após o outro. Uma hora depois, quase todos os 7 discípulos da construção da fundação partiram. A maioria daqueles no estágio de refinação de Ki também se foi. Depois que este dia terminou, a seita inteira ficou desapontada com você se tornando um oficial de transmissão de mérito. Justamente quando todos pensavam que você não teria mais cara para ir ao salão de transmissão da lei no futuro. Você indicou que iria ao salão de transmissão da lei a cada 5 dias. Alguns dias depois, seria o 15º dia deste mês. Você apareceu no salão de transmissão da lei na hora certa. Hoje, havia apenas 10 pessoas no salão, e todos eram discípulos no estágio de refinação de Ki. E você ainda estava explicando as técnicas de refinação de Ki mais básicas como da última vez. As pessoas abaixo estavam cochilando. E até mesmo você, o palestrante, parecia estar caindo no sono. No entanto, quando um discípulo de cabelos ralos e grisalhos, mas com apenas cultivo no estágio intermediário de refinação de Ki, chegou atrasado ao salão de transmissão da lei, seus olhos se moveram e você ficou muito mais animado. Finalmente chegou. Logo, sua aula terminou e chegou a hora dos discípulos fazerem perguntas. Você ainda respondeu a cada uma delas, mas, da mesma forma, esses discípulos não ganharam muito. Finalmente, chegou a vez daquele cultivador que parecia ser muito velho, e a pergunta que ele fez não era estranha, pode-se dizer que era natural. Este discípulo tem talento limitado e acabou de entrar na seita, mas o progresso no cultivo tem sido lento nas últimas décadas. Agora que já passei dos 70, ouso perguntar sobre o dom. Ainda tenho uma chance, mestre? A voz do velho era um pouco baixa, misturada com impotência e relutância. Vendo isso, você sorriu. Não se preocupe, discípulo. Embora você tenha desperdiçado 60 anos, nunca é tarde demais para avançar com determinação. Eu tenho aqui um pergaminho de técnicas de alquimia. Talvez você possa tentar trilhar um caminho diferente. Seu sorriso era sincero. Enquanto falava, virou a palma da mão e entregou ao Wu Qingjun uma antiga tabuleta de jade. Naqueles dias, você pensava constantemente nele. Na vida passada, você foi repetidamente acusado e incompreendido. Quase todos na seita não acreditavam nele. Até mesmo o derrubaram quando já estava caído. Este Wu Qingjun, cujo cultivo não era alto e cuja vida não era longa, foi um dos poucos companheiros discípulos que o apoiaram e ajudaram. Naquela vez, você foi falsamente acusado de conluio com o dão demoníaco. Puya não acreditou. Nem outros anciãos da seita. Eles perfuraram seu osso de pipa e selaram seu cultivo, aprisionando-o por 3 meses nas profundezas subterrâneas escuras e sem luz da prisão do dragão como punição. Quando você já estava desesperado, e até mesmo desanimado, Wu Qingjun, que já tinha mais de 90 anos e restavam apenas 3 a 5 meses de vida, secretamente foi até a prisão do dragão subterrânea, não apenas trazendo comida, mas também trazendo seus únicos. 3 meses depois, quando sua punição terminou e você saiu da prisão do dragão subterrânea, a primeira coisa que você fez foi procurar o Qingjun. Mas quando você viu o Qingjun, havia apenas uma tumba diante de seus olhos. Um monte de terra sem sequer uma lápide. Naquele momento, você já havia entendido. Não era de admirar que, nos 2 meses seguintes, o Qingjun não aparecesse mais. Suas repetidas visitas para lhe trazer comida já haviam sido descobertas pelo ancião e então, uma noite, o Qingjun morreu devido ao esgotamento de sua vida. Um discípulo do 7º nível de refinamento de Ki com mais de 90 anos. Ninguém se importou com sua morte, mas você tinha certeza de que o Qingjun originalmente tinha alguns meses de vida restantes. Tudo isso foi definitivamente obra do ancião e todos que eram bons para você tiveram o mesmo fim. Naquela época, o Qingjun não era o primeiro. Inúmeras memórias passaram pela sua mente. O Qingjun ainda olhava com descrença para a tabuleta de jade que flutuava em sua mão. Eu realmente ainda tenho uma chance? O Qingjun perguntou, ainda inseguro. Você estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Wu Qingjun, encorajando-o. Claro, eu acredito em você. Você mesmo não pode desistir. Ah, certo. A alquimia ainda precisa de uma grande quantidade de ervas medicinais para praticar. Pegue tudo isso. Antes que Wu Qingjun pudesse dizer qualquer coisa, você acenou com a mão novamente, e uma grande quantidade de ervas espirituais apareceu diante de Wu Qingjun, deixando todos boquiabertos. Isso não vai dar certo.
Wu Qingjun recusou inconscientemente, principalmente porque você está dando demais. Tanto que qualquer um acharia irreal. Claro, não estou te dando de graça. No futuro, eu te fornecerei ervas medicinais espirituais e você cuidará do refino. Você e eu dividiremos as pílulas produzidas em partes iguais. Você disse isso sem questionar. Logo, notícias sobre você. Conseguir o que você quer se espalharão por toda a seita. Então, por um bom tempo, não vi mais Wu Qingjun. Mas 3 meses depois, quando Wu Qingjun apareceu novamente, ele havia retornado à aparência de 40 e 50 anos. Seu cultivo atingiu o estágio de fundação. Nos meses seguintes, você esperou por outra pessoa boa da vida passada. E deu a ele um conjunto de compreensões verdadeiras de técnicas. Quando você terminou de fazer tudo, encontrou Huyan que retornava de uma viagem. Mas no instante seguinte, você passou por ele diretamente e então se transformou em uma luz fugidia e voou para longe. Huyan ficou um pouco apreensivo ao ver isso. Talvez seja verdade que o que você não consegue é o que te agita. O que ele nunca consegue tirar da cabeça é que o ancestral disse uma vez que ele tinha uma relação de mestre e discípulo com você. Então, ele escondeu sua aura e apareceu no céu sobre o bosque de pêssegos. Ele queria ver o que você estava fazendo primeiro e então encontrar uma oportunidade adequada para aparecer. Você parecia satisfeito neste momento e até se sentou sob a árvore de pêssego, pegou uma taça de vinho e se serviu algumas vezes. Huyan era como um espectador. Ele sentia que a tela agora era como uma pintura, muito tranquila e bela. Ele também queria se misturar, mas também pensou na sua atitude cada vez que o via e não ousava aparecer precipitadamente. Depois de um tempo, Huyan de repente teve um lampejo de inspiração e então revelou sua forma. Ele desceu graciosamente do céu. Você percebeu a chegada de Huyan e imediatamente guardou o bule e a taça de vinho sobre a mesa. Então, virou o rosto para olhar para Huyan. Eu não esperava que, depois de apenas um ano de separação, você tivesse condensado seu núcleo dourado novamente. Não ser capaz de se tornar mestre e discípulo parece ser uma pena. Um leve sorriso apareceu novamente no rosto de Huyan. Ao ouvir isso, você disse sarcasticamente, como eu poderia ser digno do verdadeiro Huyan? No futuro, o verdadeiro terá o melhor discípulo do mundo. Você queria ir, mas a posição em que Huyan pousou era muito inteligente, bloqueando seu caminho de volta para a comida. Essas palavras soam como autodepreciação e elogio, e é a segunda vez que você diz que os futuros discípulos de Huyan serão incomparáveis, mas todos podem ouvir. Suas palavras têm um toque de sarcasmo. Ao ouvir isso, Huyan rapidamente explicou, dizendo que não o aceitou, e que não haverá outros discípulos no futuro. Você sorriu com desdém para isso, vendo que a atmosfera estava prestes a ficar extremamente estranha novamente. Mas desta vez você realmente falou. Posso perguntar, naquele dia, quando entrei, você disse que queria me aceitar como discípulo. Não era sua intenção original, certo? Então você olhou para uma direção. Aquele era o local do salão ancestral da seita Nove Céus. Ao ouvir isso, a expressão de Huyan se tornou séria e ele também olhou subconscientemente na direção do salão ancestral. E então perguntou com algum terror, como você poderia saber? Por que eu não subi a montanha sozinho? Então aquela pessoa é realmente o ancestral da seita Gil Xiao. É a primeira vez que você fala tanto com Huyan. A expressão de Huyan se tornou cautelosa. Eu não sei quem você viu. Eu também nunca vi o ancestral de verdade. Huyan não escondeu nada de você. A última vez que ele aceitou um discípulo, também não era a sua intenção. Mas foi um pedido do ancestral supremo. Ao ouvir essa resposta, sua expressão ficou ainda mais aliviada. A razão pela qual você não deixou a seita Gil Xiao após renascer, além daquelas pessoas que você se importa, aquele misterioso ancestral supremo, também é uma das razões pelas quais você não queria partir. Você não consegue entender por que o ancestral da vida passada te guiou para a seita. Você se dedicou à seita, e no final morreu tão miseravelmente. Por que o ancestral nunca apareceu? Embora Huyan não saiba por que você faria essa pergunta, ou como descobriu. Mas é a primeira vez que ele fala tanto com você. Ele sente que este é um bom começo. Mas depois de obter a resposta, você não tem intenção de falar mais. O olhar que você lança para Huyan volta a ser tão indiferente como sempre. O significado é óbvio, dizendo que você deveria sair. Então você entrou na casa de pedra. Imediatamente uma formação foi ativada, isolando a percepção interna e externa. O tempo passou em um piscar de olhos. Meio ano se passou. Neste dia, vários toques de sinos ressoaram pela cordilheira Gil Xiao. A competição da seita,
que acontece uma vez a cada 10 anos, começou oficialmente. Você também se inscreveu para participar no último dia. Você pegou um sorteio e não apareceu mais. Porque os primeiros dias são competições para discípulos do estágio de fundação. Eles, que estão no estágio núcleo dourado, só competem nos últimos 2 dias. E a maior zebra deste ano é o Yaming. Originalmente, seu cultivo não era alto. Mas com o conjunto de matrizes que você deu, com certeza o fará chegar às semifinais. Logo, chegou o tão aguardado confronto dos fortes do estágio núcleo dourado. Neste dia, Huyan também veio. E você tem uma partida pela manhã. De acordo com o resultado do sorteio, você enfrentará um companheiro do estágio núcleo dourado intermediário. Você ainda tem alguma lembrança desse companheiro? De acordo com as memórias da vida passada, essa pessoa também é um vira-casaca, que aproveitou sua queda para te derrubar ainda mais. Portanto, desde o início da partida, você não se conteve. Você invocou diretamente a espada Xuan Celestial. Então, com um golpe de espada, você destruiu o artefato defensivo de grau médio do oponente. A energia da espada chocou toda a seita Gil Xiao. Em seguida, uma série de discussões soaram. O foco de todos está em sua espada Xuan Celestial. Mas Huyan estava um pouco distraído. Novamente aquela sensação familiar. Fuga. Espada voadora. Cada uma delas é reminiscente. O que está acontecendo? Você venceu facilmente a primeira partida. Depois de vencer, você saiu. Apenas antes de partir, você olhou para o lado de Jiu Jianzhenrin. Ali havia uma mulher que se assemelhava a uma fada glacial, Lu Qingsu. Embora os dois não interagissem muito, Lu Qingsu se manifestou quando você foi falsamente acusado na vida passada. Ela disse muitas coisas boas em seu nome, embora o resultado não tenha mudado nada, mas para você, era como um raio de luz na escuridão. Não somos pessoas extremamente malignas, apenas queremos resolver as coisas com clareza. É uma pena que todos que foram bons para você estavam destinados a ter um fim ruim, e Lu Qingsu não foi exceção. Mais tarde, quando Lu Qingsu liderava uma equipe para explorar um reino secreto novamente, Yi Shen usou veneno de prata para transformar seu corpo. E também roubou os 2 grandes corpos espirituais de gelo e trovão de Lu Qingsu. Quando você encontrou Lu Qingsu, essa discípula talentosa, fria por fora e calorosa por dentro, que se dedicava de coração à seita, já havia cometido suicídio em indignação. Nesta vida, você está perdendo tempo para participar desta demonstração de força da seita com um único propósito. É por causa de Lu Qingsu. Olhando para o discípulo adversário à sua frente, você tem certeza de que vai eliminar o maior concorrente de Lu Qingsu desta vez nas semifinais? Dessa forma, Lu Qingsu pode ganhar o título de campeã. Com os recursos do título, ela deve entrar no reino da origem mais rápido do que na vida passada, o que também é uma forma de retribuir a gentileza de suas palavras na vida passada. Tudo está se desenvolvendo como você esperava. Na tarde do dia seguinte, você derrotou um companheiro no pico do núcleo dourado com apenas 3 movimentos, fazendo-se render voluntariamente. Essa pessoa também foi a primeira na vida passada. Você avançou imparavelmente e finalmente encontrou Lu Qingsu. Depois que Lu Qingsu subiu ao palco, ela tomou a iniciativa de fazer uma saudação com os punhos para você. Justamente quando todos pensavam que você a derrubaria do palco com uma espada, você se curvou para Lu Qingsu em vez disso. Seu tom era extremamente humilde. Prazer em conhecê-la, irmã sênior Lu, você disse sorrindo. A multidão observadora estava discutindo em voz baixa. Lu Qingsu também ficou muito surpresa. Depois de voltar a si, ela retribuiu a saudação para você. Ao mesmo tempo, ela também disse, não ouso. O irmão sênior Shu é excepcionalmente talentoso. E seus tesouros são ainda mais poderosos. Minha espada Kanglan foi dada pelo mestre. Durante o duelo mais tarde. Por favor, seja misericordioso, irmão sênior. Depois de dizer isso, Lu Qingsu invocou uma espada voadora esverdeada. Essa espada é chamada Tianshuan. Irmã sênior, não se preocupe. Ela já gerou sabedoria. Tenha cuidado. Então, o corpo da espada brilhou intensamente. Finalmente, a espada Tianshuan se transformou em uma águia voadora, pairando sobre sua cabeça. Lu Qingsu olhou para ela. A espada Tianshuan, após se transformar, olhou para você novamente. Originalmente, ela ainda queria trocar alguns golpes. Agora também não tem mais essa ideia. Sorriu impotente. Lu Qingsu se preparava para falar e admitir a derrota voluntariamente, mas antes que pudesse dizer, você do lado oposto falou primeiro. Para Huyan, ao longe,
eu admito a derrota. Nesta rodada, a irmã Sênior Lu venceu. Quem não deveria admitir a derrota sou eu. Depois de um momento, Lu Qingsu reagiu e se apressou em admitir a derrota voluntariamente também. De acordo com as regras, quem admitir a derrota primeiro perde. Parabéns, irmã Sênior Lu, por conquistar o primeiro lugar, você disse sorrindo. Logo após, você partiu rapidamente. Na primeira oportunidade, retornou a Tão Ling, com um sorriso de satisfação no rosto. Agora, o que você precisa fazer, basicamente, já foi feito. Em seguida, deve retornar ao cultivo de Ruyan. Uma vez que retorne ao cultivo de Ruyan, você poderá recuperar a maioria das oportunidades que conhecia em sua vida anterior e, em seguida, lançar um ataque ao período de transformação divina. Justamente quando você estava planejando silenciosamente o futuro. A voz de Lu Qingsu ressoou fora de Tão Ling. Lu Qingsu do Piccolo Oxia veio especialmente para pedir conselhos ao irmão Sênior Shu. Irmã Sênior, por favor, entre. Você respondeu imediatamente. Você sabia que Lu Qingsu definitivamente viria. Irmão Sênior parece saber que eu viria. Lu Qingsu apareceu rapidamente na sua frente. Os títulos dos dois eram muito estranhos. Um chama de irmão Sênior, o outro chama de irmã Sênior. A irmã Sênior Lu deve acreditar que eu admiti a derrota de propósito. Para deixá-la ter sucesso. Com sua personalidade, você naturalmente viria me perguntar, você disse abertamente. Lu Qingsu acenou com a cabeça. Em seguida, você induziu, porque o talento da irmã Sênior é realmente melhor do que o meu. A irmã Sênior não apenas possui o corpo espiritual de gelo, mas também esconde outro corpo espiritual. A irmã Sênior já ouviu falar do corpo espiritual Shenxiao? O corpo espiritual Shenxiao é o corpo sagrado para cultivar o poder do trovão. Na vida anterior, esse corpo espiritual só foi descoberto depois que Lu Qingsu cultivou até o período Ruyan. Seu plano nesta vida é ativá-lo mais cedo. Isso é impossível. Lu Qingsu estava um pouco incrédula. Vendo isso, você não disse muito. No momento, há uma oportunidade. Em Qingzhou, há um lugar proibido chamado Thundersvamp, e no fundo há uma erva do trovão celestial sendo nutrida. Se a irmã Sênior puder obtê-la, poderá ativar o corpo espiritual Shenxiao antecipadamente. Este é o mapa, irmã Sênior. Por que não tentar? Lu Qingsu ficou gradualmente um pouco tentada. Na próxima vida, pegou o mapa. E então você tirou outra coisa. Era um aglomerado de luz do tamanho de um punho, sendo arrastado para a palma da sua mão. A periferia da esfera de luz era cercada por raios, e dentro havia uma armadura muito pequena. Irmã Sênior, use isto quando for a Lazy, pode ajudá-la a obter facilmente a erva espiritual do trovão. Depois de refinar a erva espiritual do trovão, a irmã Sênior poderá cultivar a lei do trovão, e a razão também estará próxima. Você empurra a minha armadura para Lu Qingsu novamente. O que é isso? Por que você é tão bom para mim? Lu Qingsu está um pouco desconfiada. Seu comportamento é realmente um pouco estranho. Duas pessoas que nunca se encontraram. Começar a ser íntimo tão rápido faz com que seja fácil suspeitar das motivações, mas está lidando com Lu Qingsu. É de se presumir que você conhece a personalidade de Lu Qingsu. Essa mulher, se você der a ela rodeios, talvez seja contraproducente. Este objeto se chama Armadura de Batalha do Imperador do Trovão, e ainda é o mais original e simples. No futuro, à medida que o cultivo da irmã Sênior avançar, a armadura de batalha do Imperador do Trovão pode evoluir. Na seita 9 nuvens, desde os anciãos até os discípulos comuns. A maioria das pessoas é egoísta e guarda segundas intenções, mas irmã Sênior, você é fria por fora e quente por dentro. Você está sempre pensando no desenvolvimento da seita. Você merece ter tudo isso. O coração de Lu Qingsu está cheio de ondas tempestuosas neste momento. Ela percebe que é a primeira vez que alguém realmente a entende. Após um momento de silêncio, Lu Qingsu aceitou a armadura de batalha do Imperador do Trovão. Ela disse categoricamente, ok, eu vou para Lazy. Então, espero que a irmã Sênior Lu alcance a alma nascente o mais rápido possível, você disse com as mãos em concha. Mas eu também tenho um pedido. Por favor, irmão Sênior, prometa. Quando você e eu formos almas nascentes, podemos ter uma luta agradável. Lu Qingsu também respondeu com as mãos em concha imediatamente. Você sorriu. Você sabe que Lu Qingsu está se estimulando. Também há um acordo entre os dois. No momento seguinte, você concorda muito alegremente. Lu Qingsu logo deixou o bosque de pêssegos. Seu humor está muito bom, porque as pessoas com quem você se importa estão ficando cada vez melhores sob sua intervenção antecipada.
Infelizmente, seu bom humor foi rapidamente arruinado, porque Ruyan apareceu novamente na sua frente. Vendo Ruyan realmente querendo aceitá-lo como discípulo, você se virou e correu. Não volte para a comida. No momento seguinte, Ruyan perguntou proativamente: por que sua espada voadora se chama Tianshuan? E nos conhecemos antes? Muitas coisas sobre você. Eu sinto como se já as tivesse visto. Anciã Ruyan, você não está sendo muito dominadora? Será que, como você já usou os 2 caracteres de Tianshuan, outros não podem usá-los? Tudo isso é apenas uma coincidência. Não pense demais. Como pode haver tantas coincidências no mundo? Você está escondendo alguma coisa de mim? Ruyan ainda não desiste. Ela deve ter uma resposta, caso contrário, pode se tornar um demônio interior. Você realmente sabe como se colocar no papel. Você e eu nunca tivemos contato. Nem antes. Nem depois. Você disse a última frase de costas para Ruyan, sem esperar que ela dissesse mais nada. Você retornou ao método correto de ativação de alimentos. Ruyan falhou mais uma vez. Embora você tenha sido muito claro que os dois não têm nenhuma ligação. Mas quanto mais assim, mais esse assunto permanece na mente de Ruyan. No dia seguinte, você deixou a seita. Desta vez, você saiu para restaurar seu nível de cultivo para Yuanying. Para cultivadores, especialmente cultivadores de alto nível, 1 ou 2 anos não são nada. Com certeza, após 1 ano de isolamento, você conseguiu restaurar seu cultivo ao estágio Yuanying. Desta vez, também não houve tribulação celestial ou tribulação demoníaca mental. Com o Yuanying estabelecido, você está ainda mais cheio de espírito. Em seguida, você deve coletar a maioria das oportunidades do estágio Yuanying. Com esses recursos, é o suficiente para atacar o reino da transformação divina nesta vida. Talvez, antes de me juntar ao clã Ruyan na Cidade da Noite, eu possa entrar no estágio da transformação divina. Naquele momento, não importa o quão traiçoeira seja sua Cidade da Noite. Não se compara ao meu poder sobrenatural e invencível. Um sorriso frio apareceu no canto da sua boca. Você gastou mais meio ano. Você quase percorreu todos os estados de Dongji. A maioria das oportunidades foram coletadas por você. Isso também inclui o que originalmente pertencia a Ruyan ou outras pessoas. Meio ano depois, você deixou Dongji. Você chegou a Beizu, que é dominado por forças demoníacas. Ao contrário da carnificina da vida passada, desta vez você está apenas seguindo suas memórias, indo para alguns bunkers de gênios ou locais de tesouros. Mas o resultado desta vez te deixa muito surpreso. Os poderosos demônios de Beizu, além de algumas das oportunidades em suas memórias que você conseguiu obter, e algumas que ainda não amadureceram ou não foram abertas, todas as outras oportunidades desapareceram. É como se alguém tivesse chegado antes de você. Isso não parece uma simples coincidência. Felizmente, os recursos em mãos agora são suficientes para atacar o reino da transformação divina mais uma vez. Você está muito curioso, mas não há como investigar este assunto. No final, você só pode deixar Beizu impotente. Desta vez, você ficou longe do clã Nove Céus por muito tempo, quase 3 anos. Desta vez, ele não está retornando discretamente. Antes mesmo de chegar à Montanha Nove Céus, a poderosa pressão do estágio Yuanying e a consciência divina envolveram a Montanha Nove Céus primeiro. Que tipo de amigo taoísta está visitando? O clã Nove Céus está em alerta máximo. O verdadeiro homem Tianshu voou para fora primeiro, sua expressão cheia de cautela. Depois de tantos anos, o líder da seita não reconhece seu discípulo. No momento seguinte, sua figura apareceu. Sua voz ecoou por toda a Cordilheira Nove Céus. Tianjunho, você já está no estágio Yuanying. Maravilhoso! O irmão marcial Júnior Shu é o verdadeiro homem Yuanying mais jovem da história da seita. Você já alcançou o estágio de alma nascente. Huyan também te viu, e neste momento, ela inexplicavelmente sentiu uma certa perda. Nesse instante, Huyan soube que não haveria mais oportunidades de te encontrar no futuro. Não sei por que, Huyan de repente sentiu como se tivesse perdido algo importante na vida. Este é o auge de 100 anos da seita Juxiao. Anuncie imediatamente a todo mundo. 1 mês depois, realize a cerimônia da alma nascente na terra da origem. Então, naquela mesma noite, você aparece sobre o bosque de pessegueiros. Em seguida, a montanha onde o bosque de pessegueiros está localizado de repente emite um enorme estrondo do subsolo. Então, um pico enorme se ergue do chão. O bosque de pessegueiros original se torna uma terra abençoada. Daqui em diante, este será o Pico Tianjun.
É onde está localizada a minha morada. Sua voz ressoa novamente. Cada discípulo da seita Juxiao pode ouvir claramente. O pico Tianjun se torna uma existência tão alta quanto os picos onde cada alma nascente e ancião estão localizados. Agora, Huyan não precisa usar seu sentido divino. Apenas ficando no pico Tianxun e olhando para longe, ela pode ver o bosque de pessegueiros à distância. O coração de Huyan está inquieto. Ela queria ir ao pico Tianjun sob o pretexto de parabenizar várias vezes. Mas no final, ela não foi. O tempo passou rapidamente e chegou a um mês. A cerimônia da alma nascente que a seita organizou para você foi realizada conforme o planejado. Inúmeras pessoas que vieram parabenizar trouxeram presentes generosos. Seja educado, mas não seja ingênuo. Não precisa economizar para os outros. Hoje, Huyan também apareceu. Ela também te chamou de irmão Marcial Júnior e ofereceu um presente. Claramente, ela é muito mais generosa do que as outras almas nascentes. Reais. Desta vez, você aceitou abertamente. Você também descobriu que o cultivo de Huyan é significativamente mais fraco do que era nesta época na vida passada. Parece que você interceptou algumas das oportunidades de Huyan. Isso já teve um impacto significativo nela. Depois de aceitar o presente, você ficou por um tempo por educação. A cerimônia terminou apressadamente. Voltando ao pico Tianjun, você bebe sozinho sob as árvores de pêssego. Uma expressão pensativa aparece em seu rosto. Hoje, quase todos os discípulos da seita estão aqui. Por que você ainda não a encontrou? Será que ela ainda não entrou para a seita nesta época? É uma pena que, quando você morreu na vida passada, você nem teve a chance de perguntar o nome dela. Você deixou a seita organizar a cerimônia da alma nascente por uma razão muito importante. É que você ainda está esperando uma pessoa aparecer. Essa pessoa é um pouco especial para você. Foi a última. No final, Huyan já havia destruído seu cultivo e te jogado em um grupo de feras demoníacas para ser desmembrado. A última pessoa que se importou com você antes de morrer. Você pode ser frio e implacável com Huyan, mas nunca poderá esquecer aquela garotinha que tinha apenas o cultivo do estágio final da refinação de Qi. Ela correu para o meio do grupo de feras demoníacas, apenas para tentar recuperar o núcleo interno do seu cadáver. Na minha memória, não tenho absolutamente nenhuma lembrança dessa garotinha, nem me lembro de quando a vi, e nem mesmo tive tempo de perguntar o nome dela no final. Pensando bem, na vida passada, ela também deve ter morrido nas bocas de feras demoníacas. Você se lembra da última cena antes de morrer? Na verdade, naquela época, seu coração já estava como cinzas, mas a cena heróica daquela pequena irmã júnior da mesma seita, cujo nome você nem sabia, correndo para o meio do grupo de feras demoníacas por você, sem se importar com nada, e morrendo corajosamente com você, iluminou sua alma como um raio de luz. Naquele momento, você já se arrependia, lembrando-se de todo o caminho, quando era injustiçado e incompreendido. Ainda havia membros da mesma seita que acreditavam em você e não te abandonavam, e você só queria viver. Não por você, mas por essas pessoas que valem a pena. No início, você também fantasiou que, já que você renasceu, talvez aquela garotinha também tenha renascido. Da última vez que descobriu a demônio da raça demoníaca Ji Yuan, a maioria foi aproveitada por outros. Você já havia suspeitado novamente, mas depois de pensar um pouco, descartou. Porque se aquela garotinha também renasceu, já deveria ter vindo te procurar. A julgar pelo nível de cultivo que ela demonstra, ela deve ter entrado há poucos anos. Talvez ela ainda demore alguns anos para entrar, mas eu não posso continuar esperando assim. Faltam menos de 20 anos para o aparecimento da Cidade da Noite. Esforce-se para avançar para o estágio da transformação divina nesses 20 anos. Você continua pensando, você realmente está com pouco tempo agora. O objetivo é alcançar o estágio da transformação divina com sucesso em 20 anos. Depois de pensar por um momento, você acena levemente para a mesa de pedra à sua frente. E então as pontas dos dedos aparecem na mesa de pedra, e então você desenha a aparência daquela garota de acordo com suas memórias. Você planeja dar esta pintura ao responsável pelo registro de novos discípulos do portão central, para que possa saber imediatamente assim que ela aparecer. Justamente quando sua pintura estava prestes a ser concluída, uma voz fria apareceu de repente: Ancião Tianjun. O discípulo pode entrar. A voz soava um pouco fria, mas a atitude era muito respeitosa. Você não é estranho ao dono da voz, é Lu Qingsu, que foi para a piscina do trovão sob sua orientação. Hoje você também viu Lu Qingsu de longe, mas antes disso, Lu Qingsu parecia não estar no portão central,
Parecia que ela só retornou ao portão central hoje. Irmã Sênior Lu não precisa ser tão formal. Meu Pico Tianjun te dá as boas-vindas a qualquer momento. Shu Tianjun colocou o pincel e se virou para dizer com um sorriso. Essas palavras caíram nos ouvidos de Lu Qingsu, e ela ficou lisonjeada, e ela notou que Shu Tianjun, que já estava no reino da alma nascente, ainda a chamava de irmã Sênior Lu. No momento seguinte, Lu Qingsu apareceu na frente de Shu Tianjun, e os dois não se viam há alguns anos. Shu Tianjun olhou para outra pessoa. Embora ainda não tenha chegado ao reino da alma nascente, Lu Qingsu já havia chegado ao pico do núcleo dourado. O que deixava Shu Tianjun um tanto estranho era que ele não sentia o poder do trovão em Lu Qingsu. Parecia que ela não só não havia despertado o corpo espiritual de Shen Xiao, como também não tinha o aura da armadura de batalha do trovão que ele lhe havia dado. Ancião Tianjun, está me matando. Você já é um verdadeiro ser imortal do núcleo dourado. Por que ainda me chama de irmã mais velha? No futuro, apenas me chame de Qingsu, não me chame de anciã. Esta é a admiradora do ancião? Lu Qingsu disse com um raro sorriso no rosto. Ela disse metade da frase e viu a pintura atrás de Shu Tianjun e inconscientemente perguntou. Será que Shu Tianjun admirava alguém? Entendeu mal. Ela é minha benfeitora. Estou procurando por ela o tempo todo. Shu Tianjun explicou calmamente. Para ser preciso, aquela. A garota que não sabia o nome também era considerada uma admiradora, porque no coração de Shu Tianjun, ela ocupava um lugar muito importante, mas não era o tipo de admiradora que Lu Qingsu mencionou. Ao ouvir Shu Tianjun dizer que era apenas uma benfeitora, os belos olhos de Lu Qingsu se moveram. Ela rapidamente disse, então eu tenho que me lembrar bem da benfeitora do ancião e prestar mais atenção no futuro. Para ajudar o ancião a encontrar esta garota o mais rápido possível. Depois de dizer isso, Lu Qingsu olhou para ele seriamente e anotou profundamente a pessoa em suas palavras. Você me chamando de ancião a cada frase, soa muito estranho para mim. Se não se importar, no futuro, ainda me chame de irmão mais velho. Você já está no meio do caminho para o núcleo dourado, acho que é no máximo em 1 ano e meio. Você definitivamente conseguirá romper para o núcleo dourado. Shu Tianjun disse com um sorriso. Para essas pessoas que o ajudaram na vida passada. Ele realmente não tinha nenhuma pose. Então eu definitivamente não vou decepcionar o irmão mais velho, e me esforçarei para o mais rápido possível, de forma justa e aberta. Chamar você de irmão mais velho e também lutar com o irmão mais velho de forma justa. Lu Qingsu disse com um olhar firme. Ela parecia ter um pouco de teimosia. Shu Tianjun assentiu com um sorriso. Embora ele tenha vivido 2 vidas, Lu Qingsu realmente não mudou. Ela ainda era aquele gênio do cultivo com um exterior frio e um interior caloroso. A propósito, por que você ainda tem essa aura em seu corpo? Será que algo de inesperado aconteceu na jornada ao Lago do Trovão? Em seguida, Shu Tianjun perguntou sobre suas dúvidas. Ele gastou muita energia e levou meio ano para ajudar Lu Qingsu a refinar a armadura de batalha do Trovão. Se essa esperança não pudesse ser alcançada, seria uma grande perda. Ao ouvir Shu Tianjun perguntar sobre sua situação, Lu Qingsu sorriu gentilmente, em seguida, olhou ao redor misteriosamente. Então, a aura em seu corpo mudou. Não só emitiu uma poderosa aura de trovão, como também ganhou uma requintada armadura brilhando com arcos elétricos fora do corpo, e ainda mais uma lança roxa na mão. A lança longa era como se fosse formada pela congregação de trovões, e no instante em que apareceu, o céu já estava ligeiramente tumultuoso. Nas nuvens parecia haver um pássaro de jade de trovão. Seguindo as instruções do irmão mais velho, não só encontrei com sucesso a erva do trovão celestial, mas também ativei com sucesso o corpo espiritual de Shen Xiao, e também obtive uma herança no pântano do trovão, embora a herança estivesse um pouco incompleta. Por sorte, há um método para esconder o corpo espiritual de Shen Xiao, e esta lança espiritual danificada, a lança do trovão despedaçadora do céu. Eu quero esconder meu corpo espiritual de Shen Xiao, para que possa servir como uma carta na manga. Ao falar, Lu Qingsu entregou a lança do trovão despedaçadora do céu a Shu Tianjun com as 2 mãos, significando que ele poderia pegá-la e dar uma olhada. Pensando bem, seu charme é realmente desafiador do céu, já que Qingsu tem essa ideia. Guarde-a rapidamente. Esta lança do trovão despedaçadora do céu, juntamente com a armadura de batalha da Terra do Trovão e seu corpo espiritual, são extremamente compatíveis. Shu Tianjun não invejou a sorte de Lu Qingsu, apenas suspirou sinceramente.
A erva do trovão celestial no pântano do trovão, esta é apenas uma notícia que Shu Tianjun sabia em sua vida anterior. Na vida anterior, ele também não obteve a erva do trovão celestial, nem ouviu falar que havia uma herança lá, e um tesouro espiritual danificado. Nesse momento, Shu Tianjun não pôde deixar de suspeitar que, se não fosse por Lu Qingsu ter sido envolvida por ele em sua vida anterior, permitindo que ele fosse planejado por Ye Shen. Estima-se que as conquistas de Lu Qingsu deveriam ser muito altas. Lu Qingsu não sabia que Shu Tianjun tinha tantas atividades psicológicas. Ele guardou obedientemente o tesouro novamente, e também instantaneamente passou da fúria destrutiva, para uma aura contendo vitalidade vigorosa, retornando à sensação de frieza e orgulho. Em seguida, os dois relembraram o passado, e Lu Qingsu falou sobre os últimos anos de experiências ao sair. Descobriu-se que ele realmente ouviu falar que Shu Tianjun iria realizar uma celebração de entrada nas nuvens, e correu freneticamente dezenas de milhares de quilômetros ontem à noite para voltar. Irmão mais velho, eu também não tenho nada de bom. Desta vez ao sair, obtive isso por acaso. Parece ser algum tipo de técnica, mas não entendo o significado. Então vou dar ao irmão mais velho como um presente de felicitações. Por favor, não desgoste. Quando Lu Qingsu estava prestes a sair, de repente tirou um pedaço de seda com o tamanho de 8 palmas, parecendo dilapidado, e entregou a Shu Tianjun. No instante em que viu este pedaço de seda, a expressão de Shu Tianjun ficou séria, e então, ao tocar na seda, uma tempestade ainda maior surgiu em seu coração. Onde você conseguiu isso? Você sabe o que é isso? Depois que Shu Tianjun confirmou que o material da seda não era seda real, ele perguntou imediatamente. Eu matei um monstro e encontrei isso em seu abdômen. Aquele monstro é bom em ataques espirituais da alma. Este pedaço de seda parece estar em seu corpo há muito tempo. Eu pensei que não tinha sido corroído. Então eu guardei. Há muitos símbolos estranhos nele, mas eu não reconheço nenhum deles. Será que o irmão mais velho sabe a origem? Lu Qingsu explicou detalhadamente a origem do pergaminho. Ele também o estudou seriamente depois de o obter, mas nenhum dos símbolos no pergaminho era reconhecível para ele. Shu Tianjun respirou fundo e, com solenidade, disse a Lu Qingsu. Os símbolos aqui são, na verdade, uma forma de escrita, mais precisamente, a escrita do reino superior. Pode ser chamado de selos imortais. Talvez seja realmente um fragmento de alguma técnica imortal. Qingsu, você realmente quer me dar? O irmão mais velho reconhece as letras acima? O rosto de Lu Qingsu também revelou uma expressão incomparavelmente séria. Ao mesmo tempo, seus olhos estavam cheios de clareza, porque ele não tinha ideia do que era esse pergaminho. Shu Tianjun poderia muito bem fingir que não sabia de nada, e secretamente guardar o pergaminho. Mas agora Shu Tianjun não apenas explicou, mas também perguntou se Lu Qingsu estava disposto a dá-lo. Pelo olhar honesto de Shu Tianjun, Lu Qingsu podia ter certeza de que, se dissesse que não queria, Shu Tianjun não hesitaria. Shu Tianjun assentiu, reconhecendo um pouco. Mas, a partir desta página, pode-se reconhecer cerca de 1 ou 2 décimos, já que o irmão mais velho reconhece. Isso significa que este objeto tem uma afinidade com o irmão mais velho. Mantê-lo comigo é inútil. Irmão mais velho, aceite-o. Lu Qingsu também disse com extrema franqueza. Shu Tianjun assentiu com satisfação. De fato, com pessoas verdadeiramente excelentes, haverá muito menos coisas sórdidas. Ele percebeu cada vez mais que havia perdido muito na vida anterior. Shu Tianjun realmente reconheceu essa coisa, porque ele também havia obtido uma página na vida anterior. O momento oportuno para aquela página ainda não havia chegado. Nesta vida, ele ainda não tinha conseguido nada. Na vida anterior, Shu Tianjun gastou energia estudando o pergaminho de ouro. Ele realmente aprendeu alguns selos imortais, mesmo que sejam apenas alguns termos, desde que ele entenda o significado. Ele também se beneficiará muito. Através dos selos imortais na página do pergaminho dourado da vida anterior, Shu Tianjun soube que este era um livro imortal chamado Livro Celestial dos Seis Uns, um livro raro até mesmo no reino imortal. Infelizmente, o tempo em que ele obteve aquela página na vida anterior também foi relativamente tarde e ele não estudou muito. Aceito este item. Se no futuro eu puder compreender seus mistérios, compartilharei com Qingsu na primeira vez. Amanhã à noite você estará avançando. Aqui estão também alguns remédios que ajudam a romper o gargalo. É também um pequeno presente do irmão mais velho. Shu Tianjun guardou o pergaminho do livro celestial dos Seis Uns. Então ele tirou alguns frascos de remédios. Lu Qingsu também não foi cerimonioso.
Ele também gostou muito. Essa sensação de estar com Shu Tianjun era desprovida dos sussurros e adornos habituais. Deu-lhe uma sensação de que o grande caminho não estava solitário e o futuro não estava deserto. Depois que Lu Qingsu partiu, Shu Tianjun continuou a pintar. No dia seguinte, foi a área da seita responsável pelo registro de novos discípulos. Ele entregou a pintura aos discípulos ali e explicou algumas coisas. Além dos especialistas em Jinda e dos anciões Yuanying que podem aceitar discípulos a qualquer momento, a seita Nove Céus só tem um recrutamento centralizado por ano, independentemente da forma de entrada. É preciso registrar-se para receber uma placa de identificação. Então, uma vez que a pessoa na pintura apareça na seita Nove Céus, Shu Tianjun será o primeiro a saber. Obtendo uma página do livro celestial Liu Jia, Shu Tianjun não gastou energia para estudar porque ele ainda reconhece poucas palavras. Ele só sabe que o conteúdo desta página do livro celestial fala sobre a canção da seita Liu Jia. Mas o que é essa canção especificamente, ele não sabe nada agora. A pessoa na pintura provavelmente não será encontrada tão cedo. Shu Tianjun planejou entrar em reclusão novamente por um longo tempo. Afinal, ele havia reunido tantos recursos na última vez. Ele pode primeiro transformá-los em sua própria força e aumentar seu cultivo. Não importa se ele chega ao estágio intermediário de Yuanying primeiro, ou ao estágio posterior, ele precisa pelo menos passar por esse processo antes de poder atacar o reino da transformação divina. Neste dia, ele já havia ativado a formação de sua residência e estava prestes a selar sua percepção, para começar a refinar tesouros celestiais e materiais e elixires medicinais com tranquilidade. Mas, neste momento, um origami de papel voou pelo vento para fora de sua residência. Irmão Marcial Júnior Tianjun, venha ao salão principal da seita para discutir assuntos importantes. O origami de papel voador foi enviado pelo soberano celestial pivô, o homem verdadeiro. Shu Tianjun retirou a formação e só pôde se levantar e usar a luz da fuga para ir ao salão principal da seita. No salão principal, agora há um lugar que pertence a Shu Tianjun. Este lugar é o mesmo da vida anterior, bem ao lado de Huyan. Quando Shu Tianjun se sentou, ele imediatamente sentiu que os olhares de todos os outros no salão estavam voltados para Huyan. No momento seguinte, o soberano celestial pivô, o homem verdadeiro, falou novamente: o caminho demoníaco está atacando Yuezhou em grande escala. A Aliança Imortal do Domínio Oriental ordena que pessoal seja retirado de todas as seitas. Desta vez, nossa seita Nove Céus precisa enviar 2 Yuanying, homens verdadeiros, com base nas tarefas do início do ano. Esta importante tarefa recai sobre a irmã Júnior Huyan e o sobrinho discípulo Tianjun, real ser celestial. Antes mesmo de terminar de falar, Shu Tianjun já compreendia em seu coração que este evento também havia ocorrido em sua vida passada. Mas naquela época, ele era apenas um cultivador no estágio final do estabelecimento da fundação. Quem foi para Yuezhou foi Huyan e outro ancião alma nascente. Naquela vez, Huyan sofreu ferimentos consideráveis. Só depois de alguns anos, quando Shu Tianjun acendeu a alma nascente, ele ajudou Huyan a reparar completamente aqueles ferimentos. Dentro da seita, mesmo os seres celestiais alma nascente não estão isentos de preocupações e precisam se revezar para contribuir para a seita. E em guerras como esta entre a Aliança Imortal e o Caminho Demoníaco, seitas com força precisam apenas enviar seres celestiais alma nascente, enquanto seitas com pouca força precisam enviar um grande número de discípulos comuns para a linha de frente. Isso pode parecer muito justo, mas na verdade tira das pequenas seitas a oportunidade de se desenvolver. E as grandes seitas têm seres celestiais alma nascente para suportar essas tarefas, e os discípulos de nível médio e baixo dentro da seita têm mais tempo e espaço para crescer. Mas isso é inevitável. A própria justiça é construída sobre a força. Esta missão, seja Shu Tianjun ou Huyan, não podem recusar. Shu Tianjun também não se importava, apenas considerava um passeio. Embora ele tenha acabado de entrar no estágio alma nascente, ele confiava que mesmo que enfrentasse o auge da alma nascente, não teria medo. Mas ao ouvir que iria com Shu Tianjun para o campo de batalha de Yuezhou, parecia muito feliz. A reunião da seita terminou rapidamente. Shu Tianjun ainda evitava Huyan, disse que precisava voltar para se preparar um pouco. E voltou diretamente para o Pico Tianjun. Ele realmente não tinha nada para se preparar, apenas não queria ir para a linha de frente de Yuezhou com Huyan. Ele planejava fugir diretamente e ir para Yuezhou sozinho. Irmã Sênior, este transporte pico espiritual é muito adequado para viajar. Devemos ir.
Huyan estava em uma enorme arma mágica em miniatura, e disse em voz alta. Não só Shu Tianjun podia ouvir isso, mas muitas pessoas por perto também podiam ouvir. Shu Tianjun estava muito familiarizado com o transporte pico espiritual. Era uma arma mágica de Huyan. Na vida passada, Shu Tianjun também não perdeu tempo atuando na frente dos discípulos da seita. Neste momento, Shu Tianjun realmente não podia recusar. Ele, impotente, só podia voar para o Lin Fen de Su e ficar ao lado de Huyan. Este objeto só precisa ser infundido com poder espiritual para voar em alta velocidade. A viagem para a província de Yue é bastante longa. Vamos nos revezar para injetar poder espiritual. Deixe-me explicar para o irmão Júnior. Huyan no Lin Fen de Su parece ainda com aquela aparência de indiferença como o crisântemo, mas sua voz é claramente diferente do normal. Os tesouros mágicos são todos praticados pelos próprios cultivadores. Embora muitos princípios de tesouros mágicos sejam os mesmos, quando cada pessoa pratica definitivamente segue seus próprios hábitos, então mesmo que obtenha tesouros mágicos de outros cultivadores, é preciso reaprender, ou estar muito familiarizado com o mecanismo de operação original. Huyan está prestes a dizer a Shu Tianjun o mecanismo de operação do Lin Fen de Su. É o equivalente a contar a senha da porta de casa. Esse comportamento é realmente generoso. No entanto, antes que Huyan terminasse de falar, Shu Tianjun a interrompeu. Vi Shu Tianjun formar um selo com uma mão e então apontar para o Lin Fen de Su abaixo dele. Disse em sua boca, eu sei. No momento seguinte, Lin Fen de Su desapareceu da montanha Juxiao, voando a uma velocidade inacreditável. Huyan olhou para Shu Tianjun com uma expressão incrédula. Ele realmente não conseguia entender como Shu Tianjun estava tão familiarizado com o Lin Fen de Su. Além disso, ele podia sentir claramente que, sob o controle de Shu Tianjun, era ainda mais rápido e estável do que quando ele, o mestre, o usava. O irmão Júnior está apenas começando. Eu não esperava que ele tivesse um poder espiritual tão vasto. Isso mostra que a base do irmão Júnior é sólida. Receio que não demore muito. Huyan deveria se dirigir a ele como irmão mais velho. Huyan engoliu as palavras originais. Ele também não podia perguntar a Shu Tianjun por que ele conhecia o Lin Fen de Su melhor do que ele, o mestre. Então ele começou a elogiar Shu Tianjun. Estas eram claramente palavras para aproximar os dois. De acordo com a natureza de Huyan, isso já era muito raro. Mas Shu Tianjun ainda respondeu com uma atitude fria. Sendo assim, a irmã mais velha deve se apressar e cultivar. Depois que Shu Tianjun disse a palavra irmã, quase inconscientemente disse mestre. Felizmente, ele reagiu a tempo. Neste momento, seu humor também era um pouco melancólico. Afinal, ele chamou de mestre por dezenas de anos na vida passada. Agora, mudar para irmã mais velha causaria pelo menos alguma emoção. Huyan também percebeu aquela estranheza. Ele sempre sentiu que Shu Tianjun estava prestes a dizer a palavra mestre agora. Olhando para o homem ao lado dele que já havia fechado os olhos para descansar, o humor de Huyan também era muito complexo. Ele sentiu que Shu Tianjun estava realmente prestes a se tornar seu demônio interior. Quando não o via, sempre pensava inconscientemente nele. Depois de vê-lo, sempre tinha sentimentos muito especiais. Esse tipo de sentimento não era amor, mas parecia ser mais difícil de se libertar do que o amor. Shu Tianjun não deixou Huyan transmitir poder espiritual durante todo o processo, e dirigiu diretamente o Lin Fen de Su para a linha de frente de Yuezhou. Os dois representavam a seita Juxiao e encontraram 3 pessoas na tenda do comandante da Aliança Imortal. Os juniores verdadeiros da transformação da divindade que testemunham aqui, os 2 verdadeiros da seita Juxiao, vocês serão os responsáveis por defender Luoguan. Pouco depois, Shu Tianjun e Huyan receberam a missão de liderar tropas para defender Luoguan, a 1500 li de distância, devido à guerra de longa data com o clã demoníaco Nanyu. A Aliança Imortal construiu muitas fortalezas na linha de frente de Yuezhou. Normalmente, essas fortalezas são guardadas apenas por um pequeno número de cultivadores, e apenas durante as grandes batalhas é que os juniores verdadeiros do Núcleo Dourado se sentam na cidade. Basicamente, esse tipo de guerra irrompe a cada 10 ou 20 anos. Shu Tianjun participou de uma delas na vida passada. Sem mencionar que, contanto que você não morra neste tipo de guerra, matar alguns especialistas do clã demoníaco e obter colheitas é realmente enorme. Claro, o lado oposto definitivamente tem essa ideia também. Neste momento, Luoguan não é mais guardado apenas por um pequeno número de cultivadores, além de Shu Tianjun e Huyan, os 2 juniores verdadeiros do Núcleo Dourado.
Existem também mais de uma dúzia de especialistas do núcleo dourado e mais de 300 cultivadores do estágio de estabelecimento da Fundação Tianjun. Lembre-se, se você encontrar um especialista do clã demoníaco, você nunca deve se afastar muito da irmã sênior. Minha defesa é melhor que o ataque. Mesmo enfrentando 3 juniores verdadeiros, posso me proteger sem preocupações. Shu Tianjun olhou para Huyan com alguma surpresa. Devo dizer que Huyan antes do aparecimento de Yeshen era realmente bom. Mesmo que Shu Tianjun não tenha se tornado seu discípulo nesta vida, neste momento, diante de um inimigo forte, ela ainda está disposta a se sacrificar para proteger Shu Tianjun. Desta vez, Shu Tianjun não falou, mas Tang Wuji disse com uma leve risada, é realmente bom. Irmão Júnior, vá rápido, este demônio não pode ser combatido, eu vou detê-los. Shu Tianjun não sabia que essa mulher havia adicionado tantas cenas em um curto período de tempo, sentindo a mudança no olhar da outra parte. Ele apenas murmurou em seu coração, o que há de errado com essa mulher? Você realmente me conhece? Tang Wuji mostrou surpresa novamente. Ele não esperava que esta fosse a primeira vez que ele se encontrava. O júnior verdadeiro do núcleo dourado da Aliança Imortal realmente o conheceria. Shu Tianjun realmente conhecia Tang Wuji. Na vida passada, quando os dois estavam no pico do núcleo dourado, eles tiveram uma batalha. Shu Tianjun venceu aquela batalha. E este gênio do dão demoníaco foi morto, e o livro celestial da sexta-feira de Shu Tianjun, obtido na vida passada, foi obtido desta pessoa. Vossa Excelência participou do julgamento de Tianyu? Shu Tianjun não respondeu à pergunta de Tang Wuji, mas fez uma pergunta sem motivo. Tang Wuji balançou a cabeça inconscientemente. Tianyuan é um lugar especial, semelhante a um reino secreto. Todo cultivador do dão demoníaco tem apenas uma chance de entrar em sua vida, depois de obter as informações que deseja. Shu Tianjun parou de falar bobagens e lançou um ataque ousado contra Tang Wuji, que estava no estágio final do núcleo dourado, com seu cultivo no estágio inicial do núcleo dourado. Shu Tianjun nem sequer usou a espada Tianxun. Ele lançou feitiços com uma mão, e vários métodos de ataque foram direcionados para Tang Wuji. Apenas os métodos intermináveis são ofuscantes. Que tipo de aberração é esse cara? Ele tem uma força tão poderosa no estágio inicial do núcleo dourado, e ele aprendeu tantos feitiços. Tang Wuji, o filho sagrado da seita do demônio sagrado. Logo, sua expressão também se tornou solene. Ele percebeu que, sem usar suas cartas na manga, só conseguia enfrentar Shu Tianjun. Essa foi a razão para o empate inicial, mas se ele usasse suas cartas na manga, o oponente não teria as suas. Como o irmão marcial Júnior Tianjun é tão poderoso? Aquele é um prodígio do dom demoníaco no estágio inicial de Yuan Ying. Onde ele aprendeu essas técnicas? Muitas não são da seita Nove Céus. Não tenho inimizade com essa pessoa, não preciso expor minhas cartas aqui. De qualquer forma, já agi, e voltar de mãos vazias não causará críticas. Após trocar alguns golpes com Shu Tianjun, Tang Wuji já começou a pensar em como recuar. A informação estava errada. Lu Yiguan tem um mestre como testemunha, vamos embora. Após um momento, Tang Wuji encontrou uma oportunidade. Aumentando a distância de Shu Tianjun, gritou para os 4 mestres do dão demoníaco no estágio de Yuan Ying. Ele foi embora de forma decisiva. Depois de gritar, simplesmente fugiu, sem hesitação. Os 4 mestres do dão demoníaco no estágio de Yuan Ying também foram perspicazes. Ao receber a notícia, atacaram simultaneamente. O ataque dos 4 foi ainda mais forte do que antes, quebrando instantaneamente o Yin Yang de Huyan. Ele já está preso pela aura dele, nada bom. Fujam separados. Os 4 Yuan Ying ficaram chocados. Eles sabiam que sua força era muito inferior à de Tang Wuji. Até o filho sagrado foi derrotado pelas mãos dessa pessoa. Com certeza, eles não seriam páreo. Os 4 fugiram separados, e Shu Tianjun também seguiu com um passo. Ele só podia escolher um deles. Era um velho vestindo um manto preto, cuja vestimenta correspondia à imagem comum de pessoas do dão demoníaco. Também no estágio inicial de Yuan Ying, mas a atitude visivelmente poderosa de Shu Tianjun. Após apenas uma breve troca de golpes, Shu Tianjun colocou uma palma no topo da cabeça do oponente, e então a técnica da criação celestial foi ativada. A força do cultivador demoníaco foi absorvida à força por Shu Tianjun. Um cultivador no estágio de Yuan Ying, não importa se ele tem um artefato demoníaco ou um corpo espiritual dentro dele, seria um desperdício desperdiçá-lo.
Quando o cultivador demoníaco sentiu seu poder interno sendo absorvido incontrolavelmente pelo oponente, seu rosto já aterrorizado ficou ainda mais desesperado. Esse desespero até o fez abandonar a luta, apenas dizendo inconscientemente: Você é o santo. O cultivador demoníaco não terminou de falar, e seu corpo já estava seco. Shu Tianjun puxou sua mão. Na palma de sua mão estava um Yuan fraco. Neste momento, o cultivador demoníaco ainda não havia realmente perecido. Huyan sofreu um ataque agora. Já estava com uma mão no peito, apoiando-se no chão. Agora, ao ver Shu Tianjun matar facilmente um Yuan, a cor do choque em seus olhos não tinha igual. No momento seguinte, Shu Tianjun soltou suavemente uma palavra. Giro Celestial. Assim que essas duas palavras foram ditas, a espada Giro Celestial voou para fora. A espada voadora circulou em torno de Shu Tianjun. Então, a sombra ilusória de um Kunpen apareceu. Em seguida, Shu Tianjun engoliu aquele fraco Yuan do cultivador demoníaco. Um som sombrio ecoou no vazio. A sombra ilusória de Qing engoliu a nascente do demônio com uma só mordida, e então restou apenas uma grande espada voadora azul, adornada com dourado voando. Sua espada voadora devorou um nascente. Uma espada voadora adornada com dourado voando. Sua espada voadora devorou um nascente. Será que isso está evoluindo para um tesouro espiritual? Huyan ficou chocada novamente. Ele também ouviu falar vagamente sobre o processo de um tesouro mágico de ponta se tornar um tesouro espiritual. E, vendo a espada Tianxuan novamente, especialmente ao ouvir Shu Tianjun chamar os caracteres Tianxuan, Huyan sentiu uma intimidade incomparável. Um momento depois, Shu Tianjun guardou a espada Tianxuan. Ele caminhou em direção a Huyan. Ao se aproximar, Shu Tianjun disse calmamente: Você está ferido. Esta frase não revelava se era uma pergunta ou preocupação, mas, aos ouvidos de Huyan, ele pensou que era Shu Tianjun preocupado consigo. Huyan estava muito feliz em seu coração. Ele, inconscientemente, estendeu a mão, pensando que no momento seguinte Shu Tianjun o ajudaria a se levantar, mas, antes que sua mão estivesse totalmente estendida, ele viu Shu Tianjun passar diretamente por ele, sem parar nem um pouco. Em seguida, uma voz fria ressoou novamente. Já que está ferido, volte para a seita. Não fique atrapalhando aqui. Huyan, um verdadeiro mestre do nascente, estava quase chorando neste momento. Além da decepção, ele também sentiu uma sensação de abandono, embora nunca tivesse obtido nada. Mas, por alguma razão, ele sentiu como se estivesse sendo abandonado. Shu Tianjun não se importou com Huyan. Ele sabia que Huyan não morreria com esse ferimento e, além disso, desta vez estava menos ferido do que na vida anterior, não precisando que ele o ajudasse a se curar. Huyan poderia se recuperar em 2 ou 3 anos. Logo, as batalhas em outros lugares também terminaram gradualmente. A estatística final mostrou que o Iguan ainda era o lugar com os maiores resultados em todo o campo de batalha da linha de frente de Zhengmo. Esta foi a primeira vez em 3 anos que um nascente caiu. Em um instante, a moral da Aliança Imortal aumentou muito. Na manhã seguinte, Huyan recebeu um édito de um verdadeiro soberano da transformação divina porque sua seita Juxiao havia matado um demônio heróico do nascente. De acordo com as regras da Aliança Imortal, eles poderiam retirar um cultivador do mesmo reino. Shu Tianjun cedeu esta vaga para Huyan. Então ele pôde retornar à seita. As regras da Aliança Imortal determinam que qualquer cultivador que vá para a linha de frente, desde que lute por 3 meses, ou mate um inimigo do mesmo reino, pode terminar a missão e partir. Ao receber o édito, Huyan, cujo coração doía a noite toda, de repente se sentiu diferente novamente. Ele mais uma vez acreditou firmemente que Shu Tianjun era apenas superficialmente frio. Na verdade, ela só está o protegendo dessa forma intencionalmente distante, se ele realmente não se importasse com ela. Por que usar um ataque para matar cultivadores demoníacos para fazê-lo sair do campo de batalha mais cedo? Devo dizer que Huyan é realmente muito dramática. A razão pela qual Shu Tianjun a deixou ir é certamente porque Huyan ainda não pode morrer, e segundo, ele realmente não quer que Huyan fique no caminho aqui. Por que Shu Tianjun quer afastar Huyan e então se transformar em um cultivador demoníaco para ir para Nanyu, onde, além de muitas oportunidades, há uma coisa muito importante a fazer? Huyan finalmente aceitou sua suposta boa vontade. Ao partir, ela olhou relutantemente para Shu Tianjun, abaixou a cabeça e disse baixinho: Irmão marcial Tianjun, cuide-se. Estou esperando seu retorno seguro. As pálpebras de Shu Tianjun nem sequer se moveram.
Ele apenas ouve essas palavras. Em sua vida passada, ele fez tantas coisas por Ruyan. Que resultado ele obteve no final? Agora ele só espera que Ruyan parta rapidamente. Ruyan, que não obteve resposta, olhou seriamente para Shu Tianjun e finalmente partiu. Depois de um tempo, Shu Tianjun abriu os olhos. Então ele se levantou e, ao se virar, havia uma pessoa idêntica a ele. Então, o corpo principal de Shu Tianjun escondeu sua aura e silenciosamente deixou Luoguan. Aquele avatar de fantoche exalava sua aura e ainda estava sentado em meditação no portão, com os olhos fechados. Logo depois, Shu Tianjun entrou no território de Nanyu, e ele não escondeu mais sua aura, apenas a aura em seu corpo. Já havia se transformado em uma vasta energia demoníaca. Ele parecia um cultivador demoníaco sério do estágio núcleo dourado. Shu Tianjun já havia vindo a Nanyu em sua vida passada. Naquela época, ele já estava no estágio final da alma nascente. Naquela época, ele matou o Dão demoníaco, de forma que a geração mais jovem quase foi interrompida. Nenhum dos senhores da seita demoníaca, príncipes sagrados ou santas eram seus oponentes. Falando nisso, sua sorte parecia muito boa naquela época. Embora ele tenha encontrado vários monarcas demoníacos do estágio de transformação divina, ele escapou com sucesso de todos eles. No final, vários monarcas demoníacos do estágio de transformação divina não conseguiram mantê-lo. Desta vez, vamos manter um perfil baixo. Afinal, o tempo é diferente. Na vida passada, aquele número 1 no Dão demoníaco, Ji Xuanil, não agiu. Agora que a guerra entre os justos e os demoníacos ainda está acontecendo, e se Ji Xuanil estiver de olho em mim, definitivamente não sou páreo para essa pessoa. Shu Tianjun não planeja matar indiscriminadamente desta vez. Ele está muito preocupado com um forte praticante do Dão demoníaco chamado Ji Xuanil. Este Ji Xuanil é o senhor da seita demônio sagrado e também o santo mestre nas bocas de todos os cultivadores demoníacos em Nanyu. Na verdade, as pessoas no Dão demoníaco não admitem que são o Dão demoníaco. Eles chamam seu Dão de Dão sagrado. Até mesmo a seita do santo demônio é chamada apenas de seita santa. Foi o caminho justo que acrescentou a palavra demônio, e o inferno Xuan negro aos olhos da aliança imortal. Assim se tornou o Lorde Demônio, e Shu Tianjun na vida passada zombava disso, acreditando firmemente que era o próprio caminho demoníaco se gabando. Era uma demonstração de descaramento, mas nesta vida, Shu Tianjun não tem esse pensamento. Pelo contrário, ele sente que a aliança imortal é hipócrita demais e começa a concordar com o caminho demoníaco. Ou melhor, o caminho santo, porque depois de experimentar todos os tipos de coisas na vida passada, ele viu claramente os rostos de muitas pessoas. Shu Tianjun descobriu que, seja a aliança imortal ou o caminho demoníaco, eram basicamente os fortes, oprimindo os fracos de bom grado, os superiores desfrutando do suprimento dos inferiores. Apenas as pessoas do caminho demoníaco não disfarçam, tomando tudo isso como certo, enquanto a aliança imortal preenche esses comportamentos com todos os tipos de slogans brilhantes, tornando essa opressão e pilhagem justificáveis, e ao mesmo tempo querendo que os objetos oprimidos de nível inferior sejam gratos. Os artefatos demoníacos no corpo de Shu Tianjun são transformados pelo poder demoníaco da grande liberdade da criação. Na verdade são artefatos demoníacos, portanto, sua identidade não tem nenhum problema. O nível de cultivo do núcleo dourado, embora não seja forte, mas é o suficiente para viajar por todos os domínios. Como Luoguan é apenas um fantoche, o tempo de Shu Tianjun também não é muito, então ele apenas coletou apressadamente alguns recursos e foi direto para um lugar chamado Montanha Vento Negro. Shu Tianjun na vida passada também esteve aqui. Há um palácio da neve do Vento Negro na Montanha Vento Negro, semelhante a uma academia no mundo mortal. Mas esta é a academia do caminho demoníaco. Não pense que as pessoas no caminho demoníaco apenas lutam e matam. Eles também precisam aprender e progredir, apenas o que eles estudam. Não é benevolência, justiça, retidão, mas meios muito práticos de aprimoramento. Esses meios incluem métodos tradicionais de cultivo demoníaco. De qualquer forma, o que importa é ficar forte. Aos olhos das pessoas do caminho justo, este é definitivamente um grupo de lunáticos. Shu Tianjun na vida passada, no Palácio da Neve do Vento Negro, ele matou indiscriminadamente em todas as direções, basicamente matando até que não restasse nenhum osso aqui. E ele também obteve conhecimentos muito importantes aqui, que foi conhecer alguns veteranos. Desta vez, ele veio com uma atitude piedosa, embora seu ki demoníaco estivesse agitado. Mas ele parecia bastante educado.
Nem todos os cultivadores do dom demoníaco são loucos. Eles gostam de usar a maneira mais direta de aumentar seu cultivo e força, e não há hipocrisia. Mas a maioria ainda consegue se comunicar normalmente. Júnior Chutianjun veio para pedir para ver o Sr. Jingyi. O que ele quer ver é aquele que pesquisa muito sobre Shanshun. Na vida passada, Chutianjun matou o Sr. Jingyi com uma espada. Mais tarde, ele aprendeu Shanshun sozinho com os livros deixados para trás. Nesta vida, pedir conselhos e aprender pessoalmente. Definitivamente colherá mais. Logo, Chutianjun viu um Sr. Jingyi que parecia não amigável e até um pouco com cara de macaco. Este Sr. Jingyi ficou um pouco surpreso ao saber que Chutianjun queria aprender Shanshuan com ele. No entanto, os cultivadores demoníacos não parecem muito curiosos. O Sr. Jingyi não recusou, mas foi muito direto. Ele disse seus requisitos. Se você quer aprender, eu quero uma pérola demoníaca do abismo. E 3 quilos de seda fantasma do submundo. O Sr. Jingyi disse vários materiais, que são a recompensa exigida. Quando o Sr. Jingyi terminou de falar, Chutianjun bateu em seu saco de armazenamento e então várias coisas apareceram. O senhor quer refinar a bandeira das 10.000 almas, certo? Existem algumas coisas aqui. Embora haja algumas diferenças dos requisitos do senhor, o efeito é realmente melhor e é suficiente para refinar uma bandeira das 10.000 almas de alto grau. Eu me pergunto o que o senhor pensa. Chutianjun não tirou a recompensa em total conformidade com o pedido da outra parte, mas tinha substituições adequadas. Bom, muito bom, fechado. Mas vamos deixar claro primeiro. Só explicarei por meia hora por dia, 1 mês no total. Quanto você pode aprender? Depende da sua própria habilidade. O Sr. Jingyi imediatamente colocou as coisas em seu próprio bolso. Parece um homem de negócios absoluto. Chutianjun sorriu e acenou com a cabeça. Ele sentiu que esse tempo todo era quase a mesma coisa. Pode-se apenas dizer que o Sr. Jingyi tem alguma pesquisa sobre Shanshuan. O que ele sabe é realmente limitado. Imediatamente, Chutianjun ficou no Palácio da Aprendizagem do Vento Negro. Esta forma demoníaca é realmente muito direta. Contanto que você pague o suficiente, você pode trocar tudo o que quiser. No dia seguinte, o Sr. Jingyi começou a explicar Shanshuan para Chutianjun. No começo, Chutianjun não mostrou que tinha uma base. Ele também queria ouvir sistematicamente. Esperando 3 dias depois, o Sr. Jingxi terminou de falar sobre o básico. Em muitos pontos, o Sr. Jingxi só precisava que ele tocasse no assunto para entender. 10 dias depois, Chutianjun sentiu que estava quase esgotando as reservas do Sr. Jingxi. Estima-se que em menos de 1 mês, 15 dias seriam suficientes para esgotar o conhecimento do Sr. Jingxi. Nessa altura, ele estaria basicamente formado. No futuro, ele poderia estudar sozinho e dominar lentamente mais artes imortais. No entanto, no 12º dia, o Sr. Jingxi apresentou-lhe subitamente uma pessoa.